Seja bem-vindo à Igreja Batista L Norte. Que a mensagem do Senhor venha tocar o seu coração e o coração da sua família. Deus abençoe. Qual é a sua intenção, meu irmão? Esse é o título desta breve e objetiva mensagem que eu gostaria de trazer da parte do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Qual é a sua intenção, meu irmão? Olha que interessante. No âmbito legal do nosso direito brasileiro, nem sempre a falta de intenção ausenta a responsabilidade. Vou repetir. Nosso direito brasileiro, nem sempre a falta de intenção ausenta a responsabilidade. Por exemplo, se você está dirigindo a 60 km por hora numa via arterial de 60 km, ou seja, você está dentro da velocidade da via, e de repente um homem atravessa na frente do seu carro e você, sem querer, atropela este homem, causando-lhe a morte. Você vai responder perante a nossa justiça brasileira pelo crime de homicídio. Mesmo sem querer, pastor, mesmo sem querer. Você vai responder por homicídio culposo, que significa quando não há intenção de matar. A pena ela é simples, podendo ser revertida em prestação de serviços comunitários. E na questão espiritual, a famosa prática sem querer ausenta a responsabilidade perante Deus? Claro que não. Pois nós todos somos responsáveis perante Deus sobre todos os nossos atos, até mesmo aqueles atos involuntários. Por isso nós precisamos das misericórdias do Senhor. Você precisa do Senhor? Eu, você, nós todos precisamos das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, o mesmo texto que nós lemos ao início deste culto. Mateus capítulo 19, a partir do verso de número 16. Nós não vamos ler até o final do capítulo, mas nós vamos ler até o verso de número 22. Evangelho de Mateus capítulo 19, de 16 a 22. Mateus capítulo 19, 16 a 22, fala sobre o jovem rico. Este texto também está em outros evangelhos, chamamos de sinópticos, Marcos 10 e também em Lucas capítulo 18. Mas nós vamos ficar em Mateus. Mateus 19, de 16 a 22, mesmo assentados como os irmãos estão, ouçamos o que diz a palavra do Senhor, mais uma vez. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue.
E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Qual é a sua intenção, meu irmão? A palavra de Deus me ensina que Deus conhece todo o meu coração. Portanto, isso significa que Ele conhece perfeitamente a intenção de cada um de nós. Será que as nossas intenções têm correspondido às expectativas de Deus? Há um bordão que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Mas grave uma coisa no seu precioso coração: as verdadeiras boas intenções são aquelas que correspondem à vontade do Senhor. Eu vou repetir. As verdadeiras boas intenções são aquelas que correspondem à vontade do Senhor. E o texto que lemos fala de um jovem rico, um jovem que possuía muitas propriedades e que, na verdade, apesar de ser rico, não passava de um moço pobre espiritualmente. No quesito vida eterna, Deus não está interessado nos bens ou nas propriedades que você tem. Essas coisas são consideradas, à luz de Mateus 16, verso 33, como acréscimos, ou seja, como bênçãos, as vindas de Deus para aqueles que o buscam primeiramente. Mas quando falamos em vida eterna, Deus está interessado em nossa intenção, na intenção do nosso coração. Será que nós renunciamos realmente ao nosso eu, às coisas deste mundo, para entregarmos as nossas vidas ao Senhor, seguindo e crendo nele como nosso único e suficiente Salvador? Qual é a nossa intenção? O maior bem que Deus quer é o nosso coração, é a nossa vida. No direito brasileiro, o maior bem jurídico é a vida humana. Para Deus, isso é uma cláusula pétrea. A vida humana sempre foi e sempre será o bem mais precioso. Por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo para nos salvar. Nós somos importantes, valiosos para o nosso Pai Celestial. A vida humana nem sempre... A vida humana sempre e foi o bem mais precioso para Jesus Cristo. E o jovem rico ouviu falar sobre este Jesus, sobre o Mestre, e ele sabia que o Mestre pregava sobre a vida eterna, e ele se interessou em ter a vida eterna, mas não no sentido verdadeiro de sua intenção. Talvez ele estava interessado para a sua vida uma posição mais vantajosa desta posição que ele já tinha. Vamos analisar algumas atitudes deste jovem e refletir nas suas intenções. Primeira atitude do jovem rico foi o seu interesse. Veja bem, meu querido, o verso de número 16 diz assim: e eis que, aproximando-se dele, o jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Queridos irmãos, isso mostra claramente o interesse daquele jovem pela vida eterna. Aquele jovem largou o que estava fazendo, possivelmente enfrentou um grande número de pessoas que cercavam Jesus, porque onde Jesus passava, grande número também o seguia, e aproximando-se dele, ele perguntou: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Aqui nota-se, queridos irmãos, claramente o seu interesse sobre a vida eterna. Porém, meus irmãos, pelo contexto desta narrativa, nós podemos entender que a sua intenção era apenas ouvir algo que lhe interessasse. Afinal, este moço possivelmente estava acostumado a ouvir sempre um sim das pessoas que o cercavam. Provavelmente ele estava esperando Jesus dizer assim: você é rico, você é um menino muito bom, você conhece e pratica os meus mandamentos. É
salvação está garantida. Mas não foi isto que aconteceu. Aliás, de parênteses, há muitas igrejas que pregam e dizem por aí, que se dizem evangélicas, que dizem: você é rico? Você tem muitos bens? Sim. Então fique tranquilo, porque o seu lugar no céu está garantido. Infelizmente muitos pregam desta maneira. E a intenção do jovem rico parecia ser muito boa. Ele desejou ouvir algo de Jesus a respeito da vida eterna, algo que lhe agradasse, mas seu interesse não estava verdadeiramente ligado ao que Jesus desejava. Alguém já disse que interesse sem intenção é apenas bajulação. Qual é a sua intenção, meu querido irmão? Há muitos que vão às igrejas apenas nos momentos críticos da vida. Pessoas que só lembram de Jesus quando sentem dor nos seus corações. Gente que vai à igreja atrás das bênçãos do Senhor, sem querer antes um compromisso com o Senhor da bênção. Amados, mais uma vez eu pergunto nesta manhã para mim e para você: qual é a nossa intenção, meu querido irmão? Aquele jovem fez uma pergunta de extrema importância, mas sem ter a intenção de assumir uma posição ou uma responsabilidade. Não basta ao pecador fazer perguntas acerca da salvação. É necessário abraçá-lo, é necessário crer no sacrifício realizado pelo Filho de Deus e receber Jesus no seu coração. Se nós perguntássemos aqui a nossa comunidade ou a outras pessoas: você sabe de Jesus? Provavelmente muitas vão dizer: sim, eu sei de Jesus. Mas não basta somente saber de Jesus, saber que Ele veio, saber que Ele morreu. É necessário crer de todo o coração, se arrepender dos pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Marchando para a conclusão, quero falar de uma outra atitude: a finalidade da intenção. Isso é algo muito importante também. Podemos ter intenções, e toda intenção tem uma finalidade. Aliás, a chave da intenção é justamente a finalidade. A minha intenção é seguir a Cristo, pois a finalidade da minha intenção é a salvação e a vida eterna que há em Cristo. A finalidade ou objetivo das intenções humanas é que mostram se elas são verdadeiramente boas ou ruins. O jovem rico queria a vida eterna, mas ele era tão apegado às coisas materiais a ponto de não renunciá-las perante Cristo. A finalidade da sua intenção era obter uma vantagem, era a vida eterna sem entrega de vida. O resultado foi uma oportunidade de vida desperdiçada. Mais uma vez quero ler o verso de número 21 e 22, o irmão pode acompanhar, que diz assim: se queres a vida eterna, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Verso 22. Todavia a palavra de Deus nos informa que, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem rico, nós podemos aprender com isso, que o jovem rico, tudo que ele tinha estava atrapalhando a sua comunhão real com Deus. A sua segurança estava no seu dinheiro, na sua posição social, e não na misericórdia de Deus. Alguém rico saberia que, sob as ordens de Deus, poderia vender tudo o que tem, pois jamais seria desamparado pelo Criador. E para concluir, ao terminar a conversa sobre o jovem rico, Pedro perguntou a Jesus, lá no finalzinho do capítulo: e quanto a nós, que tudo deixamos para te seguir, o que acontecerá? Em outras palavras,
E quanto a nós que nos rendemos totalmente, abrimos mão de tudo e fizemos o que este rapaz não estava preparado para fazer, o que acontecerá conosco? E a resposta de Jesus a essa pergunta foi algo tão profundo e direto que eu não tenho mais palavras a acrescentar, quando ele diz: todo aquele que tiver debaixo deixado casas, todo aquele que tiver deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Qual é a sua intenção, meu irmão? Que Deus nos abençoe.